Eu venho trazer um assunto que, a meu juízo, Cajuru, constitui um dos maiores escândalos do Brasil da atualidade. Eu estou falando do Fundo Amazônico. Por que estou dizendo isso? Colega da região amazônica, vice-líder do governo, do qual nós fazemos parte. Porque, vamos fazer um relato. O que é que está acontecendo? Países como a Noruega, a Alemanha e o Brasil criaram o Fundo Amazônico. Não adianta alguns colegas da Amazônia ficarem dizendo, no particular para nós, Chico, que o fundo não estabelece regras, porque ele estabelece sim. É só estudar a fundação do fundo e os documentos do Fundo Amazônico que qualquer pessoa vai perceber, Cajuru, senador Cajuru, que o Fundo Amazônico é criado para impedir o desenvolvimento da Amazônia brasileira. A finalidade do fundo e tudo que ali está escrito é para conter o desenvolvimento do Brasil naquela região. E por que eu considero um escândalo, Chico? Porque entendo que este Fundo Amazônico está interferindo na soberania nacional. Por que ele está interferindo na soberania nacional? Porque na prática, o que é que ele faz? Ele veio devagarzinho, foi provocando convênios e mais convênios com as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente dos estados da Amazônia brasileira, com a clara finalidade de que esses órgãos passassem a ser correia de transmissão do interesse estrangeiro no Brasil. Porque a partir desses convênios, com esses órgãos dos governos estaduais na Amazônia, a palavra de ordem é não mexer na Amazônia. Tudo que se vai fazer, uma estrada, uma hidrelétrica, qualquer atividade econômica, eles se levantam radicalmente e ferozmente contra. Pois bem, senhor presidente, nobre colega do querido estado de Rondônia, estou dizendo aqui, meu querido Confúcio, com quem fui deputado federal e hoje tenho o privilégio de ser senador da República. Estou dizendo que o Fundo Amazônico hoje é um atentado à soberania nacional. Eu quero saber se o Brasil está à venda por R$1 bilhão e 100 mil reais e 100 milhões da sua Noruega. Ela financia essa campanha aqui no Brasil e ainda tem a cara de pau de chamar a atenção de autoridades brasileiras, como fez no ano passado. E aí, fundamentalmente, é assim. Eles entendem que os combustíveis fósseis, a partir da Revolução Industrial, são os causadores das mudanças climáticas e do tal aquecimento global, que é uma hipótese não comprovada até hoje. Mas entendendo assim, pelo menos da boca para fora, fazem uma campanha para que os países, como o nosso, não se utilize desses recursos. Acontece, senhor presidente, que aí vamos estudar do que a Noruega vive. A Noruega vive, pasmem, de petróleo e gás, de extração de combustíveis fósseis. No PIB da Noruega, os combustíveis fósseis respondem por 51%. É o maior produtor e exportador de combustíveis fósseis da Europa Ocidental. Se colocar todos os combustíveis fósseis, ela é um dos 10 maiores produtores do mundo, exportadores. E não é que ela tenha chegado ao ápice há 20, 30 anos, senador Cajuru, e esteja, em nome da tese do aquecimento global provocado pelo homem e pelos combustíveis fósseis, decaindo. Não! Ela recentemente mandou abrir mais 20 poços de petróleo. Agora, essa conta, presidente, é uma conta que, como brasileiro, me envergonha. Eu tenho vergonha de ver o Brasil cedendo soberania nacional por R$1 bilhão e 100 milhões de reais, que para qualquer um de nós é uma fortuna, mas para o Brasil é uma esmola. Enquanto isso, a Hydro, que é uma das maiores multinacionais de mineração do planeta, que é norueguesa e atua no Brasil, recebeu de isenção fiscal 7 bilhões e meio. Quer dizer, e não é só uma empresa de noruegueses, é uma empresa de noruegueses que tem o capital do governo da Noruega. 34% do valor público, é do país. Eles recebem 7 bilhões e meio
de isenção fiscal no Brasil e aportam em 10 anos e querem mandar no Brasil 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, senhor presidente, eu quero dizer que o Brasil tem sim que rediscutir a finalidade desse fundo. Aqui eu não sou correia de transmissão de ninguém. Eu tenho afinidade com a agenda proposta que foi vitoriosa na eleição passada. Mas não tenho vergonha nem medo de dizer que o Bolsonaro e o Ricardo Salles estão corretos. Esse dinheiro, qualquer que seja ele, não pode entrar no Brasil, financiar um monte de ONG que não tem um metro de esgoto construído por elas, não tem uma arborização de capital da nossa região feita por elas, que é tudo para proselitismo ideológico, é tudo, repito, para proselitismo ideológico, e o Brasil fingir que não está vendo, porque está dominando o Brasil. E do lado aí tem a Alemanha, que contribui com um pouquinho. Sabe o que a Alemanha fez nos últimos anos, senhor presidente? Abriu uma Itaipu e meia em termoelétrica. Quer dizer, a Alemanha pousa de preservacionista contra os combustíveis fósseis, mas inaugura uma Itaipu e meia nos últimos anos de combustíveis fósseis, porque termoelétrica funciona a quê? A combustíveis fósseis. Aliás, a Alemanha está destruindo agora uma igreja e um bosque que tem na igreja, sabe por quê? Porque descobriu que lá embaixo tem gás. Então, Alemanha, Noruega, fazem dos seus recursos naturais o que bem entendem, mas querem determinar que no Brasil, através desse dinheiro, eles condicionam a soberania nacional. A meu juízo, o que está em jogo é isso mesmo, caros colegas senadores e senadoras. O Brasil tem que ser soberano, sim, e nenhum país estrangeiro pode determinar aqui o que podemos ou não fazer com a nossa região. Em resumo, é assim. O que diz a Noruega? Não façam o que nós fazemos. Eu quero proibir vocês de explorarem o que eu exploro. E aí, qual é o resultado da nossa região amazônica brasileira? Pega os dados. Qual é a região mais pobre do Brasil? A região amazônica. E fomos ao Peru, recentemente, conversar sobre uma ligação entre a nossa região e o Peru, que beneficiará o centro-oeste inteiro, e particularmente o norte, o Rondônia e o Acre. E aí, na viagem, lendo sobre o Peru, o que é que eu vejo? Que a região mais pobre do Peru, que cresce há 19 anos ininterrupto, mas também a região mais pobre do Peru, também é a região amazônica. Então, a minha fala no dia de hoje, senhor presidente, é para dizer que este fundo amazônico, que eu sei muito bem, que ele é usado em quase todos os estados para bancar esquema eleitoral também. No meu estado, esse fundo amazônico arrumou mais de 20 milhões para 3 ONGs. O que foi que elas fizeram? Além de proselitismo e campanha ideológica eleitoral, nada. Mudou alguma coisa no Acre? Todo esse recurso manipulado por essas ONGs, como bem entendem, resultou em quê? Eu acabei de falar. Região mais pobre do Brasil, a região amazônica. Portanto, senhor presidente, se depender de mim, nós vamos investigar a fundo a ação deste fundo amazônico, porque querem ajudar, em nome do Brasil, que tem 66% da vegetação nativa intacta, querem ajudar? É simples, senhor presidente, pega o dinheiro que eles têm, já que querem ajudar, retribuir um pouco do que já fizemos por ele. Eu disse agora há pouco, uma empresa da Noruega recebeu 7 bi e meio de isenção, está dando 1,5, está dando 1,100. Querem ajudar? Então pegue esse dinheiro e use para o maior problema ambiental do norte do país. E qual é o maior problema ambiental do norte do país? É a falta de esgoto. A região norte, senador Cajuru, nós não temos 8% de atendimento de esgoto. O Nordeste, que também é pobre, tem quase 3 vezes mais. Portanto, eram essas as minhas palavras. Quero aqui dizer que, nesse ponto também, estou com a interpretação do governo federal e do seu ministro, que dinheiro nenhum pode entrar no Brasil para criar um exército de pessoas e de ONGs que atentam contra o interesse nacional. Para terminar, senhor presidente, queria só fazer uma lembrança. Você vê como é que tem pessoas que viraram uma seita esse assunto, virou uma seita. O general Heleno disse para todo mundo ouvir
que a maior parte das reservas indígenas, as demarcações feitas no Brasil, foram feitas em cima de laudos fraudados. Ele disse e repetiu. E eu não vi uma ONG, eu não vi nenhuma organização questionar essa afirmação. E sabe por quê, senhor presidente? Porque foi assim mesmo. Foi em cima de laudos fraudulentos e, repito, para terminar, contra o interesse nacional. Muito obrigado, senhor presidente.